PSDB, desde a sua fundação, tinha como um dos seus propósitos a instituição do parlamentarismo no Brasil. E eu, como um dos participantes da fundação do PSDB aqui no Estado, eu fui designado pelo partido para ser o responsável pela divulgação do parlamentarismo. E subi essa incumbência, fui devidamente preparado para isso, tive que ir a São Paulo, frequentar reuniões, inclusive presididas pelo nosso querido presidente Fernando Henrique, e depois disso voltamos e passamos a fazer várias palestras aqui na capital e no interior, divulgando o parlamentarismo aqui. Nessas reuniões que nós fomos em São Paulo, tínhamos representantes de todos os estados do Brasil, pelo menos um representante por estado, que era incumbido pelo partido de fazer essa divulgação. E nós fizemos isso de forma muito entusiasmada, porque acreditamos que o parlamentarismo é um sistema de governo superior. Ele tem suas vantagens. Promove maior estabilidade aos governos, maior funcionalidade aos governos e tudo mais que essa entrevista aqui não comporta dizer, né? Mas tem as suas inegáveis vantagens. O PSDB foi criado como uma espécie de reação ao coercismo que vigia sobretudo em São Paulo, que era a política do toma lá da cá e de outras mazelas que nós conhecemos e que infelizmente persistem ainda hoje no Brasil. E baseado nessa reação e nessa vontade de trazer uma nova maneira, uma nova política para o Brasil, é que um núcleo composto de Fernando Henrique, José Richa, o inesquecível Mário Covas, Pimenta da Veiga, José Serra, Scalco, eles criaram a social-democracia no Brasil, inspirados naturalmente na social-democracia europeia, aquela que advinha desde Konrad Adenauer, Willy Brandt, na Alemanha, etc. E aí foi instituída a social-democracia aqui no Brasil, foi trazido o partido e, por consequência, aqui em Mato Grosso do Sul, de cuja fundação nós participamos. Bom, o que o PSDB, que efeitos produziu o PSDB no Brasil? A gente pode enumerar alguns. Eu vou enumerar logo de pronto o principal deles, que é o Plano Real. O Plano Real é de uma utilidade, de uma utilidade a toda prova. Tanto é que outros planos, plano Bresser, plano Collor, etc., não vingaram e o Plano Real vingou. O Plano Real foi uma construção política da melhor qualidade. De tal forma, para você ter uma ideia, Fernando Henrique escreveu um livro chamado A Arte da Política. Um livro de quase 800 páginas, 792 páginas para ser preciso. Estou falando isso para dizer o quanto eu li e reli este livro com gosto e prazer, porque de Fernando Henrique já li grande parte da sua obra. E neste livro ele relata como criou o Plano Real no Brasil. Então o Plano Real não foi assim criado num estalo de dedo, colocado numa sala Gustavo Franco, o Edmar Baixa, enfim, aqueles técnicos que criaram o Plano Real sob o ponto de vista técnico, mas houve uma construção política destinada a convencer os segmentos da sociedade, inclusive o parlamento brasileiro, mas todos os segmentos, classe trabalhadora, classe empresarial, da conveniência de adoção do Plano Real. Um plano que trouxe uma estabilidade ao Brasil. Há outros ganhos com a social-democracia no Brasil. A questão racial foi iniciada no governo Fernando Henrique. Foi no governo Fernando Henrique, tendo Nelson Jobim como ministro da Justiça e José Gregory como seu chefe de gabinete, que foi criado no Ministério da Justiça um grupo de trabalho interministerial para promover, tratar de diretrizes e iniciativas
que promovesse a igualdade racial no Brasil. Esse é um ganho. Um outro ganho é que, nessa época, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, começou a analisar a questão racial no Brasil, elaborando índices de participação do negro na economia brasileira, índices mais apurados, com maiores recortes. Por exemplo, analisando a mortalidade infantil, escolaridade básica, escolaridade superior, pós-superior, doutorado, pós-doutorado, enfim, demonstrando em todos os sentidos e mostrando em que todos os setores que a vida flui, o negro está em desvantagem. Isso foi obra do IPEA, na época do Fernando Henrique. Também a criação das agências reguladoras, as privatizações, em grande parte a privatização da Vale, por exemplo, foi realizada no governo Fernando Henrique nessa época. Enfim, há inúmeras realizações. E um governo de estabilidade política também, graças à habilidade do Fernando Henrique, que era chamado um sedutor. Mas isso quer dizer o seguinte: ele tinha uma capacidade muito grande de persuadir as pessoas, chamando-as para as suas ideias, para a realização das suas ideias. Esse foi o governo da social-democracia no Brasil. A social-democracia é aquele conjunto de princípios que me conforta o coração. Eu acho que é por aí. Né? Me permita outra vez usar dessa imagem. O PSDB é como que um nó cujas pontas é feita de princípios saudáveis do neoliberalismo, por exemplo, o prestígio à iniciativa privada, e princípios saudáveis da esquerda, que são a preocupação com as questões sociais. Este nó resulta a social-democracia. Um partido que atenda de forma equilibrada isso, ele é o partido, na minha opinião, conveniente ao desenvolvimento do país. Desenvolvimento pleno e equilibrado e estável de qualquer país. Que a social-democracia de Mato Grosso do Sul tenha sucesso e realize os sonhos que presidiram a sua fundação por aquele núcleo que eu falo com muito respeito, aquele núcleo de José Richa, Mário Covas, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Schalco. Então eu espero que a nossa social-democracia realize este sonho e que se insira na base dos trabalhadores de todos os matizes, né? Na base dos negros, das mulheres, das minorias sociais, de modo geral, que ele se insira lá, e leve a sua mensagem e faça com que as pessoas compreendam como um conjunto de princípios favorável a uma vida mais igualitária e solidária, que é a sociedade com a qual nós sonhamos.